A paz e a graça em nome de Jesus, aqui estamos. Vamos direto ao ponto e falar sobre herdeiros de Deus não são ladrões de Deus. Alguém tem que falar, porque se eu não falar, o Espírito de Deus vai me incomodar, mas eu preciso falar a verdade. A gente tem visto muita coisa errada e eu quero trazer aqui uma coisa que acontece na maioria das religiões no mundo, principalmente no nosso país. Muitos não falam porque participam dessa questão dízimo e não querem se comprometer, estão ligados à religiosidade, mas eu não tenho esse problema e eu quero trazer a você esse assunto. É complicado, mas é necessário falar. E eu tenho visto muita gente ser chamado, taxado de ladrão. Uma certa irmã ligou para mim, chorando muito, dizendo que tinha sido chamada de ladra dentro do templo. E em outros lugares, eu tenho conhecimento de reunião de pastores e obreiros, um líder chamando obreiros de que não contribuem com o dízimo, são irresponsáveis e mau caráter. Um homem desse precisava levar um processo de calúnia e difamação, e eu ia achar muita graça e sorrir quando a autoridade fosse chamar ele e dizer quem ele roubou. Ele ia dizer: foi Deus que ele roubou Deus, ele é ladrão de Deus. Aí eu queria ver Deus descer do céu para acusar um dos seus filhos. Isso é um absurdo, meus irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, que diz: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você dá alguma oferta de coração, o que propôs o teu coração, é uma coisa. Mas ser ameaçado e ser chamado de ladrão, a coisa não pode acontecer. Por que isso? Porque eles pegam a palavra de Deus e deturpam a verdade. Malaquias capítulo 3, verso 8 a 12 está escrito: eu vou dar o discernimento espiritual a você. Depois você ora e pede a Deus a confirmação. Deus, usando o profeta Malaquias, diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizes: em que te roubamos? E o próprio profeta, sendo usado por Deus, diz: nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, alguém pegava onde era depositado os dízimos e oferta e tirava de lá para vários fins. E a gente vai tentar passar para você aqui algumas coisas que você não sabia. E diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, sim, toda a nação. Que nação? É a nação de Israel, na época da lei. E continua o texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é esse? É de comida, na época das pessoas que passavam necessidade. E depois fazer prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma
bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador. Que bênção ele ia derramar, abrir a janela do céu e derramar. Aqui fala da água para molhar as plantações das pessoas e afastar a seca que havia constantemente naquela região. E continua: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Quem é o devorador? Muitos passam isso para os cristãos, dizendo que é demônio, mas na verdade eram pragas que comiam e dizimavam as plantações do campo. Mas hoje é colocado um terrorismo na cabeça de muitos, e muitos sem entender são tirados deles dinheiro por causa dessas ameaças. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse que é o discernimento espiritual, não o que as religiões pregam e ameaçam os outros para que fiquem com medo. Isso é um absurdo. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Porque se sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Será que o teu filho que você tem, você que me ouve, você poderia chamar de ladrão? Porque ele é herdeiro seu. Então, eu quero trazer essa mensagem a você. Eu não me importo com que eu sei que muitos não estão gostando, mas eu não estou aqui para fazer a vontade nem agradar A ou B, mas sim obedecer o que Deus tem falado a mim. No livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 14 a 16, diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais, os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, e os sacerdotes tiraram essas 30 moedas de prata, onde ficava recolhido os dízimos e ofertas. Essa é uma das razões do porquê Deus chamou os sacerdotes de ladrões. A segunda coisa, que eles tiravam e roubavam dinheiro, e nessa oportunidade eles fizeram isso para comprar os guardas, para mentir, para dizer que os discípulos do Senhor foram roubados. O corpo do Senhor foi roubado da tumba e não que ele ressuscitou. Eles usavam o dinheiro dos dízimos e das ofertas para agitar o povo contra Jesus, quando houve aquele julgamento entre Barrabás e Jesus. Eles foram incentivados para gritar que era para libertar Barrabás e crucificar Jesus.
Eles pegavam e financiavam as viagens de Saulo na perseguição contra a igreja. E muitas e outras coisas faziam. E essa é a razão do que Deus, usando Malaquias, diz, e chamando a eles de ladrões. Mas no dia de hoje, essa responsabilidade as igrejas querem passar para o povo, para cobrar, para agitar, para tomar dinheiro das pessoas. Mateus 26, verso 14 a 16 está escrito: E não dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para entregar. Judas recebeu as 30 moedas de prata para atrair Jesus. Mas, quando ele viu Jesus sendo preso, ele se arrependeu. E ele voltou para entregar de volta aos sacerdotes, mas eles não receberam porque era preço de sangue. Aqui diz em Mateus 27, 1 a 6, o seguinte: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o alto as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-lo no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Veja a confirmação de onde eles tiraram. Eles roubavam dinheiro para comprar, para subornar aqueles que iam de encontro às ideias e o que eles pregavam. É isso que eu trago a você de repente. Não se deixe ser chamado de ladrão, porque você não é ladrão. Não baixe a cabeça e não seja conivente com heresia. Não seja amaldiçoado, como a maioria das vezes acontece. É que eu trago a você. Se alguém tinha que falar, eu sou um dos poucos que falam com relação a isso. 10% é taxação. Tem que ser voluntário. Não pode ser do jeito que estão pregando. E muitas vezes você que me ouve está sendo amaldiçoado por essas pessoas. E se você crê nisso, acaba acontecendo mesmo. Por isso que muitos estão aí levando uma vida difícil, porque recebem maldições e recebem e aceitam como é pregado. Você é filho, você é bendito, você não é maldito. Assim, em nome de Jesus é que eu trago para você nessa oportunidade. Fica na paz e na graça. Amém.